Olá, alunos! Estamos aqui mais uma vez e hoje vamos falar sobre a ascensão da China no cenário internacional. Olha, se nós tivéssemos que falar sobre a China, sobre a história da China, nós ficaríamos aqui muito tempo, porque a história da China, a dinastia, né, elas remetem a quê? 200 anos antes de Cristo. Mas nós vamos nos ater a esse momento, né, contemporâneo da China, com sua ascensão no cenário internacional como um grande poder político e econômico da atualidade, ok? Então vamos lá. A China, localização e divisão administrativa. A República Popular da China, localizada na Ásia Oriental, é o país mais populoso do mundo. Em 2020, estima-se mais de 1,4 bilhão de habitantes, com 9.596.960 km². A China ocupa 25% da superfície do continente asiático e é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial, superados apenas por Rússia e Canadá. Então nós temos aqui um mapa da China, da divisão administrativa da China de 2017, né? Então nós temos as grandes províncias aí em amarelo. Algumas, né, a gente escuta até o nome, né, de quando ouve falar Guangdong, né, Fujian. E nessas províncias tem algumas cidades bastante conhecidas, como Hong Kong, né? E eu chamo a atenção ali para Wuhan, né, no centro, mas um pouco mais ao centro, né, que foi o grande epicentro, né, da pandemia, né, do coronavírus, né? Então nós temos as municipalidades de categoria provincial, que estão em laranja, e algumas regiões autônomas, como o Tibete e a Mongólia Interior, que estão em verde, né? Então, nós temos ali, descendo perto do mar da China meridional, Hong Kong, né, que é a grande importância. E também temos aqui, um pouco mais ao lado, vocês vão observar Taiwan, que não está, né, com nenhuma das cores, né, nem amarelo, nem laranja, nem verde. Taiwan, também conhecida como Formosa. Há uma grande disputa a respeito, né, de Taiwan, porque Taiwan, né, quando a gente vai ver, né, mais na frente, quando houve a grande revolução socialista na China e a tomada de poder por Mao Tse-tung, né, o líder, né, da nacionalista que disputou o governo com os socialistas, ele fugiu para Taiwan, fundando uma República da China, que não é reconhecida pela China como um país, e aí um grande conflito, né, político em relação a essa região aqui, Taiwan, também conhecida como Formosa. Ok? Vamos falar um pouco também sobre a dominação estrangeira e a Revolução Socialista. Rússia, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Japão e Estados Unidos mantinham, desde o século XIX, bases comerciais ou áreas de influência no território chinês. Foi o neocolonialismo, né? Novo colonialismo, né? As colônias, que dominou ali a Ásia e a África nessa época, né? Até o final do século, no final do século XIX. Então, as grandes potências, elas iam para essas regiões, né, na Ásia e na África, para conquistar espaços onde elas iam extrair recursos naturais que iam subsidiar, né, fornecer recursos, áreas que iam fornecer recursos para o desenvolvimento da indústria, o crescimento desses países, e ao mesmo tempo ser uma área compradora, né, um mercado consumidor dos seus produtos, daquilo que o excedente que eles fabricavam. Então você era uma grande potência europeia, por exemplo, pegava uma região ali na África, e trazia os recursos naturais, os recursos minerais que eram extraídos, processavam esses produtos, né, transformavam em mercadorias, e o excedente, né, aquilo que não era aproveitado dentro do seu mercado interno, você
vendia para a colônia. Então, nós temos aqui no mapa essas regiões, né, listradas em verde, que eram possessões russas, né, eram colonizadas pela Rússia. As listradas em laranja, pela britânica, né, da Inglaterra, entre os países, né, da Grã-Bretanha. Aqui temos em roxo possessões alemãs, em rosa francesas. Nesse verde é um pouquinho mais escuro, né, as japonesas. Algumas áreas amarelas, né, mostram aquisições japonesas, né, que foram feitas durante esse período. Então, nós temos aqui ali várias áreas, né, da Mongólia Interior, no Tibete, que foram ocupadas por grandes potências europeias, né, grandes potências internacionais, então, inclusive a Rússia, o Japão, que era uma potência asiática também, eles ocupam toda essa região da China e fazem dela um grande ponto, né, de extração de matérias-primas e de área de consumidora para seus produtos, né? Isso a gente vê largamente em vários filmes, né, que a gente já viu dessas ocupações. Você pode procurar aí o Império do Sol, do Steven Spielberg, ele fala dessa ocupação também do Japão na China. Então, pesquisem na internet, tem alguns filmes que falam sobre essa questão. Nesse período, houve também uma grande como é que se diz? Uma reação nacionalista, né? Nacionalistas, eles não aceitavam essa dominação dessas potências, essa dominação dos grandes economias que vinham e faziam da China simplesmente um produtor para o crescimento delas. Então, esses movimentos nacionalistas, eles começaram a querer expulsar esses estrangeiros da China, ok? E até o ponto que conseguiram, né? Só que depois que houve essa expulsão das potências europeias da China, eles tiveram que disputar os grupos, né? O controle central com outros grupos, né? Como os grupos socialistas, né? E os socialistas acabaram vencendo, né? Sumiu o posto, né? Mao Tse-tung, né? Que promoveu uma revolução dentro da China, né? Um grande regime. Aí, como eu falei, né? O líder da resistência dos nacionalistas, ele foi, né? Para Taiwan, né? Formosa, onde formou a República da China, e enquanto na China continental, dominada por socialistas, surgiu a República Popular da China, certo? Só que as medidas econômicas, né, o governo que assumiu de Mao Tse-tung, ele não deu muito certo para suprir as necessidades que a China carecia, né, de crescimento econômico, de um maior desenvolvimento, para atender toda a população. Então, havia muita fome, havia carência, né, de investimentos, e ao final, né, com a morte de Mao Tse-tung, a China ela vai ter que reabrir, né, vai ter que se reinventar, e aí uma aula mais reformista, né, vamos dizer, do Partido Socialista, ele vai promover uma abertura econômica com outras medidas, né, medidas diferentes daquelas que vinham sendo tomadas, para tentar dar uma levantada, né, vamos dizer assim, na economia da China. Então vamos ver aqui o que diz o texto. A abertura econômica e a implantação da economia socialista de mercado. De 1949 a 1976, durante o governo de Mao Tse-tung, a população chinesa passou por grandes dificuldades, convivendo com a fome que matou milhares de camponeses. As reformas sociais e econômicas promovidas por Mao Tse-tung não foram plenamente bem-sucedidas e, após a morte dele, a ala reformista do Partido Comunista Chinês assumiu o poder e implantou reformas na sociedade chinesa que a tornaram uma potência econômica. Gente,
uma das principais medidas, né, que foram tomadas foi a criação de grande infraestrutura. Houve investimento em educação, investimento em formação técnica, de formação de mão de obra. Houve investimento, no setor de comunicação. Mas, assim, contudo, a China teve uma grande ideia. Ela decidiu criar, nessa zona mais escura aqui, rosa, no litoral, um espaço de abertura econômica para modernização. E é ali onde a gente vê, que esses quadradinhos brancos são chamados de zonas econômicas especiais e o amarelo é o polo industrial urbano, com um grande poder político e econômico ali próximo a Hong Kong. O que eram essas zonas econômicas especiais? Eram áreas portuárias com grande desenvolvimento de infraestrutura, onde as empresas vinham e se instalavam ali, aproveitavam os recursos naturais da China, aproveitava a mão de obra, produzia mais barato, porque a China, até por ter um rigor, a gente vai ver isso mais quando a gente for falar do centralização política, não se pode ter sindicatos, os salários eram mais baixos, então muitas empresas se interessavam em vir para a China para produzir. Mas isso trouxe um grande desenvolvimento também de geração de emprego e a China começou a ocupar, os produtos produzidos da China começaram a ocupar grande parte do mercado mundial, certo? Então, foi um conjunto de investimentos, um conjunto de desenvolvimento da infraestrutura, Aí você tinha portos modernos, tinha saneamento, tinha a questão da grande comunicação, sinal de internet rápido, tudo que uma empresa precisasse para desenvolver o seu trabalho, a sua produção, os transportes também, muito desenvolvidos, e farta mão de obra para trabalhar nas indústrias. Então, agora vamos falar justamente dessa questão, que houve uma abertura, abertura na economia, mas ausência de democracia. A abertura na economia chinesa não foi acompanhada pela abertura política. Na China, apesar de existirem pequenos partidos além do Partido Comunista, a atuação desses partidos é pouco expressiva e sufocada pela atuação do Partido Comunista Chinês. Ou seja, a China ela fundou o que a gente chama de economia de mercado. É uma economia capitalista, voltada para a produção, para a exportação. Porém, a China ela tem uma centralização do Estado muito grande, um Estado muito rígido, É um Estado socialista de economia de mercado, mas é um Estado que ele controla a internet, é um Estado que controla a liberdade de expressão, é um Estado que não permite grandes manifestações públicas como a greve. Então, houve muitas vezes relatos de abusos de direitos humanos, que a gente vai ver que isso causa um grande problema aqui mais na frente. Então, a liberdade de expressão, democracia, tudo isso fica muito a desejar na China, O Partido Comunista ele é muito opressor e ele praticamente é um monopólio da política na China, Tudo é um monopartidarismo, tudo é decidido pelo Partido Comunista e sem ter muitas vozes, aquelas vozes dissidentes, de pessoas que têm ideias contrárias ao do Partido Comunista. E aí fica uma pergunta, A China, potência do século XXI, as reformas econômicas implantadas na China a partir de 1976 alteraram profundamente o país. No decorrer dos anos 1990 até 2000, o PIB chinês apresentou um crescimento elevado, em torno de 10% ao ano. De 2010 a 2016, cresceu em média 8,6%, 8,6% em média. Então nós temos aqui um mapa que mostra o crescimento do PIB, dos países ali no 2015. Os que estão em verde tiveram um crescimento negativo, de 0 a -2. Inclusive o Brasil teve um crescimento ruim naquele ano. E a partir do momento que nós vamos ter os tons mais escuros, saindo do amarelo para o vermelho escuro, nós vamos ter um PIB maior. E você vê que a China ela está ali em tom vermelho, que fica ali de 6 a 8, de 8 a 10. Então, de 8 a 10.
Então, a China ela teve crescimento do PIB bastante grande, né? O PIB é aquilo tudo que você produz dentro de um país. Então, os índices de produção, o crescimento da indústria na China foi gigantesco, né? Durante anos, que assombrou todo mundo e a China despontando aí sim como uma grande potência do século XXI. Só para você ter ideia ainda mais do crescimento da China, em 2016, o PIB da China, né, o índice de exportação da China, ele chegou a 2,1 trilhão de exportação. Comparado ao Brasil, o Brasil nesse ano teve um PIB, tudo que se produziu no Brasil foi 1,5 trilhão. Então você vê que só a exportação da China era superior ao PIB do Brasil e era superior à exportação dos Estados Unidos, que também ficou em 1,5 trilhão. Então, a China começa a ocupar mercados que antes eram de outros países. Inclusive a China, a partir de 2009, ela vai se tornar o principal parceiro comercial no Brasil, né? No lugar dos Estados Unidos. E vai ocupar também mercados que eram do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e de outros países. Então é um crescimento muito grande. E todo esse crescimento ele vem acompanhado do desenvolvimento econômico, né? E da modernização das cidades. Nós temos ali a aglomeração urbana de Xangai, que é uma cidade muito bonita, né? Até uma questão que parece assim, um aspecto bem futurista, né? Bem interessante, né? A paisagem, né? Urbana de Xangai e também das pesquisas, né? Científicas, avanços científicos que vão ter, tecnológicos. A China, ela vai entrar até na corrida espacial, né? Promovendo aí voos tripulados, né? Em 2013 ele realizou o primeiro voo tripulado ao espaço, seguido de mais 5 entre 2005 até 2016, né? Os lançamentos que eram realizados de uma base no deserto de Gobi. Então, a China ela vai ter também esse desenvolvimento urbano, né? Por conta do crescimento e a concentração de pessoas vindo trazidas pela indústria, vai ter um avanço tecnológico muito grande, né? Do seu resultado dos seus investimentos. Então, sim, a China continua assim, despontando como uma grande potência do século XXI. E agora vamos falar um pouquinho, né, desse mercado na China, exportação e importação. Em 2016, a China foi o maior exportador de mercadorias do mundo. Aproximadamente 94% de suas exportações são constituídas de produtos industrializados. É também grande importador de petróleo, minério de ferro, soja, carne, aço, algodão e outros produtos, sendo o Brasil um dos seus fornecedores. Então, como eu disse, a China, em 2009, né, passou a ser o principal parceiro comercial do Brasil no lugar dos Estados Unidos, né? Quando houve lá aquela crise do crédito na Europa e nos Estados Unidos, né, relacionada ao mercado imobiliário. Então, naquele período, a China ela começou a consumir bastante produtos brasileiros, né, minérios de ferro para a aplicação do aço, para criar aquela infraestrutura que nós vimos e também soja, né, para a ração de gado, para a produção de carne, produtos, né, a carne em si, o petróleo para a indústria, né, e outros commodities, né, que são esses produtos em estado bruto ou semibruto, que a China consome bastante do Brasil, certo? Agora vamos falar um pouco da relação da China com os outros países. Relação China-Estados Unidos. O crescimento da economia chinesa e o seu desenvolvimento científico e tecnológico tem causado preocupação no governo estadunidense. Os Estados Unidos não consideram a China inimiga, mas a reconhecem como um forte concorrente na geopolítica mundial. Outro ponto de tensão diz respeito aos direitos humanos. Os Estados Unidos, juntamente com países europeus, o Japão e a Austrália, criticaram no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em 2016, a posição chinesa em relação a esse assunto, como no caso de defensores dos direitos humanos do país. As prisões de defensores de direitos humanos no país. Aqui nós temos a foto de Liao Xiaobo, né, que é um professor intelectual, que ele é crítico do governo chinês, porque ele almeja, né, que haja uma abertura política maior na China, né,
a implementação de uma democracia de verdade, e ele virou um preso político por conta disso. Depois ele foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2010, né? Então ele tem esse problema com a China, com o Japão, inclusive a questão de Taiwan e Formosa, que a China, os Estados Unidos reconhecem, né? Taiwan como uma república independente, a China discorda. Então são questões geopolíticas que deixam a relação entre esses dois países assim sempre meio estremecidas, certo? E a relação da China com o Brasil? Como eu disse, a China, desde 2009, tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil, superando os Estados Unidos. E também a influência cultural chinesa no Brasil, ela está relacionada ao crescimento da chegada de imigrantes chineses no Brasil a partir de meados do século XX. Então, com a chegada dos imigrantes, né, você vai ter um encontro, né, de culturas, né, um fenômeno, né, multicultural, né, de que a gente começa também a absorver um pouco dessa cultura chinesa, dessas tradições, né? Essa troca, né? Esse intercâmbio de culturas, né? Aqui nós temos a celebração do Ano Novo Chinês no bairro da Liberdade, em São Paulo, né? Em 2017. E essa influência ela vai se dar também na culinária, nas festividades. Então, é uma relação nova, né? Que vai se criando entre Brasil e China, né, que vai além da questão econômica, da questão política, né, mas a questão cultural de a gente absorver um pouco mais, né, através desse contato com o imigrante chinês, ok? Então, gente, nós falamos aqui de um assunto contemporâneo dos mais importantes, né, que a gente vai acompanhando recentemente, porque se trata de um país que tem um grande poderio econômico, é um grande poderio político e que é um dos maiores parceiros do Brasil, que tudo, né, que acontece realmente nessa relação influencia bastante na economia, influencia bastante diretamente na vida dos brasileiros. Então, conhecer um pouco mais da China, pesquisem, dêem uma olhadinha em filmes, em vídeos, né, no YouTube. Esse país que tem uma cultura bastante também interessante e que nos últimos anos tem despontado aí como um grande potência no cenário internacional, tendo grande influência no comércio e na política internacional, inclusive na vida aqui de nós brasileiros. Então, para você que pensa em fazer um vestibular, você que pensa em fazer as provas, né, mais na frente, conhecer a China é fundamental, ok? Eu espero que tenham gostado da aula, né, e agradeço a audiência, né, a participação de todos, né, aqui acompanhando, e até a próxima. Um abraço.